Bem-vindo ao treinamento para fiscais de concurso, uma capacitação que aborda os procedimentos de segurança e as medidas a serem tomadas durante a aplicação das provas. Os fiscais são responsáveis por guardar o material de aplicação, principalmente o envelope lacrado com o caderno de questões, coletar a digital dos candidatos, verificar se os cartazes de tempo de provas estão sendo preenchidos corretamente, para garantir que a aplicação das provas seja padronizada e justa. É importante que os fiscais estejam comprometidos e sigam as instruções e orientações aplicadas nesse treinamento. Sejam muito bem-vindos ao treinamento de fiscais de concurso do Instituto Acesso. Concurso Público Câmara Municipal de Manaus, Amazonas. Guia do Fiscal para aplicação da prova do dia 17 de novembro de 2024. Acompanhe a tabela de horários a seguir. Chegada do fiscal. Manhã, 6 horas horário de Manaus. Tarde 12 horas horário de Manaus. Abertura dos portões. Manhã 7 horas horário de Manaus. Tarde 13 horas horário de Manaus. Fechamento dos portões. Manhã 7 horas e 45 minutos horário de Manaus. Tarde 13 horas e 45 minutos horário de Manaus. Término das provas. Manhã 12 horas horário de Manaus. Tarde 18 horas horário de Manaus. Antes da chegada dos candidatos. Procurar o local de realização da reunião de fiscais. A reunião dos fiscais foi marcada pelo coordenador, sendo obrigatória sua realização e a presença dos fiscais. Assistir à reunião e obter orientações sobre o trabalho a ser realizado. Receber as instruções e o material a ser utilizado durante a prova referente à sala para a qual foi designado. A. Malotinho de sala lacrado. B. Etiquetas de carteiras. C. Saco para aparelhos eletrônicos com caneta azul e vermelha. Cole a etiqueta na mesa, não cole no encosto e também não cole no assento. Colar a etiqueta da direita para a esquerda indo até o final da fileira da sala. Chegou ao final. Volta para o início e vai colando uma atrás da outra até o final da fileira e assim até terminar. Verificar se a sala está em condições de receber os candidatos, luz, ventilação, limpeza, etc., assim como a localização dos sanitários, masculino e feminino, mais próximos da sala. Confirmar se o número de carteiras da sala é suficiente para o número de candidatos da lista de presença. Escrever no quadro conforme o exemplo abaixo. Horário das provas. Início da prova. Manhã, 8 horas. Tarde 13 horas. Saída dos candidatos sem a prova. Manhã 10 horas. Tarde 16 horas. Saída dos candidatos com a prova. Manhã 11 horas. Tarde 17 horas. Término da prova. Manhã 12 horas. Tarde 18 horas. Atenção! Os 3 últimos candidatos somente poderão sair juntos da sala. Aviso importante. Proibido fumar. Lei Federal número 9.294 de 15 de julho de 1996. Não é o horário do relógio do fiscal da sala. O relógio que vale é o do coordenador responsável pela aplicação da prova. Nota. O fiscal de sala será o responsável pela guarda de todo o material recebido e utilizado na sala de prova, não devendo deixar o mesmo abandonado. Recepção dos candidatos. Um dos fiscais de sala deverá posicionar-se de pé na entrada da sala, de forma a controlar a entrada de candidatos na sala. Organizar a fila do lado de fora da sala. Distribuir o saco para aparelhos eletrônicos para que os candidatos guardem seus aparelhos eletrônicos, telefone celular sem bateria, qualquer tipo de relógio, Walkman, agenda eletrônica, notebook, palm top, receptor, gravador, etc. E peça para que ele lacre-o e guarde-o consigo. Informar ao candidato, antes de sua entrada na sala, que só será permitida sua saída da sala de prova depois do início da prova, orientando ao mesmo para que utilize o banheiro e beba água antes de sua entrada. Solicitar ao candidato, antes de sua entrada na sala, que separe um documento de identificação original com foto. O candidato não é obrigado a apresentar nenhum documento que comprove que irá fazer a prova nesta sala. Proibido o documento digital com foto. O outro fiscal deverá posicionar-se à mesa, localizada dentro da sala, e manter organizadamente sobre a mesma lista de presença e um malotinho de sala. O fiscal da entrada da sala irá orientar o candidato que se encontra na porta a se dirigir ao fiscal que se encontra junto à mesa. Permitir apenas a entrada de um candidato de cada vez, não deixando fazer fila do lado de dentro da sala.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de documento de identificação original, sendo aceito. Carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares. Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, ordens, conselhos, etc., passaporte, certificado de reservista. Carteiras funcionais do Ministério Público. Carteiras funcionais expedidas por órgão público que por lei federal valham como identidade, carteira de trabalho. E carteira nacional de habilitação, somente o modelo novo com foto. Será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos, como crachás, identidade funcional, título de eleitor, etc., diferentes dos acima estabelecidos. Se houver dúvida quanto à veracidade do documento, solicite a presença do coordenador para que este avalie a situação. Depois de feita a conferência, devolver o documento apresentado ao candidato e indicar a cadeira que ele deve sentar, verificar na lista de presença o número da cadeira. Descendo o documento de identificação válido, o fiscal junto à mesa irá informar o número da cadeira do candidato. Muito cuidado com os candidatos com o mesmo nome. E o fiscal junto à mesa deverá fazer uma marcação ao lado do nome e indicar a cadeira que o candidato deve sentar. O candidato só assina a lista de presença no final, quando ele entregar o cartão resposta. E peça ao candidato que se sente e veja se a etiqueta da carteira corresponde ao nome dele. Utilize a ata de sala para registrar divergências informadas pelo candidato. O candidato deverá ser encaminhado à coordenação nos seguintes casos: se estiver sem o documento de identificação ou se estiver com o mesmo danificado. Se estiver portando cópia do documento de identificação ou o mesmo esteja sem fotografia. Se seu nome não constar na lista de presença ou se não existir o seu cartão resposta. Se ele insistir em deixar a sala de prova antes do seu início. Se as assinaturas na lista de presença e no documento de identificação não coincidirem. Solicitar ao candidato que coloque todos os seus pertences embaixo da cadeira, inclusive o saco para aparelhos eletrônicos. Início da prova. Nenhum candidato entrará na sala de prova após o seu início, a menos que esteja acompanhado e autorizado pelo coordenador. Atenção! Não abrir o lacre do malotinho sem a autorização do coordenador ou do auxiliar do coordenador. Quando faltarem 15 minutos para o início da prova, alguém passará em sua sala autorizando a abertura do malotinho de sala. Não esqueça de chamar 3 candidatos para conferir o lacre e assinar o termo de abertura do malote. Atenção! Só pode quebrar o lacre depois que os candidatos assinarem o termo de abertura do malote de sala. Antes de distribuir os cadernos de questões, prova objetiva, o fiscal deverá se dirigir aos candidatos em voz alta e falar o seguinte: A. Não haverá substituição do cartão resposta. B. Reservem os últimos 30 minutos antes do término da prova para o preenchimento do cartão resposta, pois esse será sumariamente recolhido no horário determinado para o encerramento da prova. C. Os 3 últimos candidatos somente poderão sair juntos da sala. D. O candidato irá receber o cadernos de questões com a orientação voltada para cima e o cartão respostas. O candidato deverá assinar a folha de resposta e aguardar a autorização do fiscal para começar. Manhã 8 horas e tarde 13 horas. E informar ao candidato que o mesmo não pode folhear o caderno de questões antes da autorização de início de prova. F. O candidato não pode anotar o gabarito da prova conforme o edital. Para que haja rapidez e eficiência na distribuição dos cadernos de questões, é necessário que: a. Se mantenha silêncio absoluto na sala. B. Sejam distribuídos com as orientações da capa voltadas para cima, de forma que seja facilitada a leitura do candidato. Abrir os sacos plásticos e distribuir os cadernos de questões aos candidatos somente após receber a autorização da coordenação. Encerrada a distribuição dos cadernos de questões, muita atenção para que os candidatos não folheiem a prova. A prova só começa depois que for autorizado seu início. Quem autoriza o início da prova é o coordenador de local. Durante a prova, não será permitido usar lápis ou borracha. Não deverá ser permitida a comunicação entre candidatos. Não permitir que os candidatos retirem parte ou folhas do caderno de questões. Nenhuma pergunta referente às questões deverá ser respondida.
Em caso de dúvidas quanto ao conteúdo da prova, informar ao candidato que ele poderá entrar com recurso dentro do prazo determinado no edital. O candidato que necessitar ir ao banheiro ou beber água deverá ser acompanhado por um fiscal de corredor. Logo após a prova se iniciar, o outro fiscal deverá proceder ao fechamento dos faltosos. A. Anote a quantidade de candidatos presentes e faltosos na ata de sala. Anote também o número de inscrição dos candidatos faltosos. B. Organize os cartões respostas dos candidatos faltosos, mantendo a mesma ordem da lista de presença. C. Escreva com caneta vermelha a palavra faltou no lugar reservado para a assinatura do candidato na lista de presença e no espaço reservado para a assinatura do candidato na folha de respostas dos candidatos faltosos. D. Certifique-se de que os cartões respostas dos candidatos faltosos encontram-se em seu poder. Caso contrário, isso significa que algum candidato presente recebeu o cartão respostas de algum candidato ausente. Procure reparar o erro imediatamente. Alguém a pedido da coordenação percorrerá as salas para realizar a conferência do fechamento dos faltosos checando a lista de presença com os cartões respostas. Portanto, faça o fechamento dos faltosos logo após o início da prova. O candidato que terminar a prova em menos de 60 minutos não poderá ir embora da sala, devendo permanecer sentado com todo o seu material aguardando o horário de saída. Caso algum candidato não queira respeitar esta regra, a presença do coordenador local deverá ser solicitada. Os candidatos somente poderão sair de sala levando seu caderno de questões, prova, depois de transcorrida 3 horas do início da prova. Faltando 30 minutos para o término da prova, o fiscal deverá avisar aos candidatos para que se lembrem de preencher o cartão resposta. Importante, quando da devolução do cartão resposta, conferir se o mesmo está devidamente assinado e pedir para que assine a lista de presença. Comunicar ao candidato, quando de sua saída, que o mesmo não deverá permanecer no local onde se realiza o concurso. Em caso de insistência, chame a coordenação. Antes do término da prova, ao restarem somente 3 candidatos em sala, avisá-los que os 3 últimos candidatos somente poderão sair juntos da sala e colher suas assinaturas na ata de sala. Especial atenção deve ser tomada nos seguintes momentos. A. Quando a coordenação informar que está liberada a saída de candidatos levando a prova, peça para que os candidatos se levantem, começando de uma determinada fileira, um a um, e se dirijam até a mesa para entregar seu material. Não deixe que os candidatos se levantem ao mesmo tempo, pois nesta hora pode haver um tumulto em sala. Fechamento do material de prova. Organizar o cartão respostas dos candidatos presentes na mesma ordem da lista de presença, verificando com a máxima atenção se há ausência de algum destes. Entregar ao coordenador o seguinte material a: um conjunto contendo termo de abertura do malotinho de sala, lista de presença, ata de sala, cartão resposta dos candidatos presentes e faltosos. As sobras dos cadernos de questões, provas, as canetas, os sacos para aparelhos eletrônicos e todo o resto do material utilizado. Aguardar a conferência de todo o material pela coordenação imediata e autorização para a sua saída. Postura do fiscal. O pagamento será feito após a conferência do material, colabore com o bom andamento do serviço e não faça tumulto. Solicitar a presença da coordenação sempre que surgir qualquer situação não prevista nestas instruções ou houver dúvidas. Permanecer, de preferência parado, evitando circular entre os candidatos para evitar incomodá-los, ao acompanhar o candidato ao banheiro, um por vez. O fiscal de corredor deverá verificar se não foi deixada alguma cola para o próximo usuário, atentar, por ocasião do deslocamento do candidato, ainda na sala de prova para eventuais objetos, carteira de cigarros, régua, bilhetinho, etc. deixados aos demais candidatos. Evitar possível aglomeração de candidatos ao final da prova junto ao fiscal na mesa. É hora da cola pelos desesperados. Bom trabalho e muito obrigado por sua participação.